você abrisse a sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Pois vocês podem entrar no Instagram falando delas e pegar as informações. Será do dia 20 a 22 de maio. Elas fazem uma reunião também, se eu não me engano é mensal. É mensal, Júlia, a reunião? Uma reunião mensal para mulheres, caso você deseje participar também. Essas irmãs têm desfrutado de muita bênção do Senhor, glória a Deus por isso, aleluia. Só a última coisa, eu quero dizer para os irmãos que já tem mais ou menos umas 3, 4 semanas que eu estou fazendo uma maratona para visitar GRs. Então você fica ligado que alguma hora eu apareço no seu, viu? Toda semana eu estou escolhendo um GR da igreja para visitar. E eu posso testemunhar que os lugares que nós temos ido tem sido... Quem aqui já estava em algum GR que eu visitei nessas últimas semanas? Glória a Deus. Se você não estava, eu te encontro aí em algum dia. Glória a Deus. Essa semana, na quinta-feira, eu vou estar visitando também um GR. Irmãos, projeta para mim o verso 13, por gentileza. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Hoje nós tivemos aqui muitos momentos falando sobre muitas coisas, glória a Deus por isso, porque eu acredito que nós estamos em uma estação onde de fato é chegado um tempo de muita estruturação. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar em tudo aquilo que nós realizamos e iremos realizar como igreja, amém? Se você não faz parte de um GR, um grupo de relacionamento, procura um GR para você participar, para você se envolver, porque é através deles que nós realizamos os nossos discipulados, não no sentido de termos reuniões individuais específicas, mas para que você seja acolhido e faça parte de um povo, tenha um irmão mais velho na fé, que possa te aconselhar sempre que você precisar, aleluia. Eu vou ler a partir do verso 12 mesmo. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Abaixa a sua cabeça e fala assim: Papai do céu, eu me exponho à realidade da tua palavra. Diga assim: fala comigo. Eu quero receber vida e revelação e ser ministrado por esta palavra, em nome de Jesus. Olha só, esse versículo 12 é um versículo então chave para nós darmos continuidade àquilo que eu havia ministrado há algumas semanas atrás. Semana passada, domingo de Páscoa, eu falei sobre a ressurreição do Senhor Jesus, aleluia. Mas antes, eu comecei um domingo antes da inauguração e depois dei continuidade um domingo depois, uma palavra intitulada Tragam a Arca de Volta, onde eu estou fazendo o estudo desse capítulo e hoje nós vamos encerrar. Eu contei para vocês a história da arca, eu contei para vocês que aquela arca que o povo de Deus tinha ali no centro do tabernáculo, ela havia sido perdida pela nação de Israel, quando os filhos de Eli, Ofni e Finés decidiram levá-la como um objeto de amuleto, para a batalha contra os filisteus. Os filisteus acabaram levando a arca embora, muita coisa aconteceu, até que então, essa arca foi parar na casa de Abinadab. A arca havia ficado na casa de Abinadab por muitos anos, e nada tinha acontecido, até que então, por uma jesuicidência e toda uma congruência celestial, a arca foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Por quê? Porque esse contexto que a arca foi parar na casa de Obed-edom, é onde Davi entra na história. A grande questão é que Davi, quando assume o trono de Israel, ele tem um desejo no seu coração, de que se nos dias de Saul,
a arca do Senhor fora esquecida, Davi então faz questão de declarar que o mais importante para ele era a presença de Deus. Davi então manda trazer a arca de volta, e eu disse para vocês que nós que estamos aqui hoje, em um processo de início, um processo de estruturação, temos que ter no nosso coração esse clamor no nosso espírito, de trazermos a arca de volta, porque eu acredito que se Deus está nesses dias nos levando para iniciar algo, essa precisa ser a tônica do nosso coração, a veia do nosso espírito, o clamor do nosso interior, de vermos a manifestação da glória, de vermos a manifestação da presença de Deus dentro de nós. Quantos creem nisso? Diga amém. A questão então é que quando Davi fala, vamos trazer a arca de volta, Davi então, sabendo que a casa estava na casa de Abinadab, pede para que a arca fosse trazida para a cidade de Davi, para a nação, para a cidade de Jerusalém, Sião. E a questão é que Davi comete um equívoco. Davi pede para que essa arca fosse trazida da mesma maneira que os filisteus da mesma maneira, do mesmo modo com o qual os filisteus haviam transportado a arca, em cima de um carro de boi. Acontece uma tragédia então, porque a arca cai. Esses carros de bois que estavam levando a arca, deixam a arca cair, e no momento que a arca cai, um homem que era um soldado do exército de Davi vai tentar ajudar e segurar a arca. Quem era esse homem? Esse homem era um soldado chamado Uzá, e no momento que ele vai tentar segurar a arca, na hora que ele toca na arca, ele morre imediatamente. É interessante que Uzá não era apenas um soldado do exército, mas Uzá também era filho de Abinadab. Uzá também era aquele cara que tinha crescido com a arca na casa dele, e nada tinha acontecido na vida dele, na vida do pai dele e na família dele. E então, nesse momento desesperador, de Uzá morrendo ali na frente de todos, surge então uma pergunta: quem que vai levar essa arca embora? Davi ficou em um primeiro momento até mesmo passivo diante dessa situação, até que um homem chamado Obed-edom, depois de ver Uzá morrendo na sua frente, Obed-edom então fala, eu vou levar a arca para minha casa. Obed-edom pega a arca vai para a casa dele. Irmãos, a história relata que a arca ficou na casa de Obed-edom por apenas 3 meses, diga comigo, 3 meses. Mas o maior historiador judeu, hebreu, que escreveu um livro muito grosso, parece aqueles livros de Barça, daquelas enciclopédias, escrito A História dos Hebreus, Flávio Joséfo relata que em 3 meses, todas as áreas da vida de Obed-edom foram abençoadas. Todas as plantações, todos os animais que ele possuía, Deus abençoou de uma maneira sobreexcelente tudo que Obed-edom possuía em 3 meses. A arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab, nada tinha acontecido, mas em apenas 3 meses na casa de Obed-edom, toda a história da sua família foi transformada. Aí, o que eu fiz? Depois de te explicar todo esse contexto, no último domingo que eu ministrei essa palavra, eu fiz um paralelo aos irmãos sobre a diferença entre Uzá, que é o primeiro personagem que aparece nesse capítulo, e Obed-edom, que é o segundo personagem. Mas quando nós terminamos de ler o capítulo, nós vemos que aparecem agora 2 outros personagens. Quais são esses 2 outros personagens? Mical e Davi, marido e mulher. E hoje eu quero aqui rapidamente traçar com você um paralelo entre Mical e Davi. E enquanto hoje eu estava meditando em cima dessa porção da palavra de Deus, eu estava me lembrando o quanto a palavra de Deus ela é cheia de paralelos, de homens que estão em um mesmo contexto e que infelizmente acabam indo para caminhos diferentes. E isso nada mais é do que também uma oportunidade de didaticamente nós recebermos princípios espirituais, e nós percebemos que, querendo ou não, as nossas escolhas, elas vão determinar onde nós vamos chegar. E eu quero traçar então um paralelo entre Mical e Davi, assim como nós poderíamos traçar tantos paralelos em toda a palavra de Deus, de 2 pessoas que estão inseridas em um mesmo contexto, como eu acabei de te dizer. Mas eu li esse capítulo, esse versículo, porque então é daqui que a nossa história continua. Quando Davi ouviu falar que Obed-edom estava sendo muito abençoado, aí Davi falou, então agora eu vou dar sequência ao meu plano original. Qual que era o plano de Davi? Trazer a arca de volta. Como aconteceu o acidente,
e a morte de Uzá, Davi se recuou no plano. Obed-edom levou a arca, e aí 3 meses depois do episódio da morte de Uzá, então, Davi fica sabendo, olha só, avisaram Davi de Deus, o Senhor abençoou Obed-edom e tudo quanto ele tem. E aí foi nesse contexto agora, que por amor à arca de Deus, foi pois Davi, e com alegria, o que ele fez? Fez subir a arca de Deus, que estava, a arca de Deus, da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi. Agora vem comigo, nos últimos versículos desse capítulo, verso 13, a palavra do Senhor diz que, sucedeu, que quando os que levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, diga comigo, 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e o verso 14 diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Verso 15 diz que assim Davi com todo Israel fez subir a casa do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, e ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, e que por sinal também era esposa de Davi, ou seja, ela era rainha, estava olhando pela janela, diga comigo, olhando pela janela, e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou, diga comigo, desprezou em seu coração, e introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda, diga comigo, tenda, que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor, e tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Meu Deus, rolou um churrascão para a galera ainda. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. E infelizmente o capítulo não termina. Por quê? Porque voltando Davi para abençoar a sua casa, agora olha só, olha o que está escrito, que Davi volta para abençoar a sua casa. Qual que era a intenção do marido? Abençoar a sua casa. Mical, sua esposa, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Os outros, que papelão, que figuraça que foi essa? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, que eu tenho me alegrado, e ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Ou seja, perante o Senhor, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. E quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E infelizmente, o capítulo termina relatando que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, se nós já tínhamos percebido que a mesma arca que abençoa Obed-edom de maneira poderosa em apenas 3 meses, nada tinha feito com Abinadab. A mesma arca que abençoou Obed-edom de maneira sobreexcelente, foi instrumento para que Uzá morresse, e nós já compartilhamos a respeito disso tudo. Agora, a mesma arca que alegra o coração de Davi, entristece o coração de Mical, e infelizmente, o resultado dessa história, é que Mical nunca mais foi fértil, nunca mais teve filhos, ou seja, ela não deu mais frutos diante de Deus. Agora, irmãos, de uma maneira bem direta, eu vou rasgar aqui o meu coração, daquilo que eu vejo como a revelação da palavra do Senhor,
sobre o paralelo desses dois personagens. Primeira coisa que eu quero te falar é que você que é crente, você que é filho de Deus, você literalmente ou possui uma postura de Davi ou possui uma postura de Mical. Porque até mesmo se você se julgar em um momento de passividade, a passividade já é uma postura, a passividade já é a postura de Mical. Então não tem como, ou você é um crente do tipo Davi, ou você é um crente do tipo Mical. E eu vou começar por Mical, porque é bom terminar falando de coisa boa, né? Então vamos terminar falando de Davi. Mas olha só, rapidamente eu vou te falar aqui 3 coisas que uma pessoa que é crente do tipo Mical possui como característica. A primeira dessas 3 coisas é que Mical nos fala de um tipo de gente que dá mais valor à aparência do que à realidade, dá mais valor à forma do que o conteúdo, dá mais valor com aquilo que é natural do que aquilo que é espiritual. Por quê? Porque você percebe que o coração de Mical ficou preso no quê? Na aparência de como Davi estava se portando diante do povo. Em outras palavras, se você perceber, o coração de Davi é: como eu estou me portando diante da arca, como eu estou me portando diante de Deus. Mas Mical estava lá pensando: meu Deus, que papelão que esse homem está fazendo diante do povo. Olha aqui para mim, amados, eu não estou falando aqui com nenhuma pessoa específica, e você tem um coração aberto para que o Espírito Santo fale com você. Olha aqui para mim, não sou eu que estou falando com você, é o Espírito Santo que está falando. E eu acredito que o Espírito Santo vai abençoar você, te dando luz, te dando revelação, te dando graça, de como talvez você tenha se portado, e como Ele deseja que você se porte. Mas existem pessoas que estão presas nisso, está mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, está mais preocupado com a aparência das coisas, do que com aquilo que está sendo feito por detrás das coisas. É aquele negócio. Tem gente que consegue analisar todo o ambiente, consegue perceber a desafinação de um instrumento, consegue perceber a desorganização organizacional, mas não consegue se encher do Espírito. Tem gente que tem o dom de estar avaliando tudo, está errado, aqui está torto, aquela coisa. Em outras palavras, e a glória de Deus está descendo, e você está preocupado com a organização. Olha aqui para mim, presta atenção. Acredite em mim, aqui está um homem que tem encargo por organização. Por quê? Porque eu acredito que nós honramos a Deus com excelência, amém? Deixa eu te falar uma coisa, até para você não ouvir o que eu não estou falando, até para você não fazer isso. Eu acredito que nós devemos ser um povo excelente, porque a excelência, ela atrai os homens e honra a Deus, amém? Deixa eu te falar uma coisa, a gente planeja tudo, quando a glória desce, esqueça a organização. Quando a glória desce, você tem um foco: receber da água que está caindo sobre esse lugar. Mas Mical é aquela pessoa que está avaliando: nossa, que papelão, ai meu Deus, olha o fulano de Davi, não precisava disso, gente, olha ele, ai, o jeito que ele canta, o jeito que ele fala, ai meu Deus do céu. Enquanto tem gente recebendo, você está avaliando. Deixa eu te contar uma coisa, na história das coisas de Deus, você tem aqueles que vivem a história, que escrevem a história, que são protagonistas da história. Você tem os comentaristas. Deus não te chama para comentar, Deus te chama para jogar. O jogo está rolando, tem gente que está jogando e tem gente que está comentando sobre o que os outros estão jogando. Meu Deus do céu. Mical é aquela que fala: nossa, não precisa disso tudo para orar. Presta atenção, irmão, você tem que entender algo. Cada pessoa é livre para se expressar da maneira com a qual ela se sente livre. Então não fica avaliando o jeito. Já viu aquele comentário, né? Nossa, Deus não é surdo não precisa orar por essa altura. Deixa eu te contar uma coisa, eu sou um cara que gosta de orar alto, mas eu não oro alto porque eu acho que Deus é surdo, eu oro alto porque esse é o tamanho da minha fome por Ele. Então isso não tem a ver com o que o povo está achando.
Então presta atenção, eu oro alto é porque eu sou desesperado por ele. Não estou falando aqui que é uma regra, você tem que orar alto. Eu estou te falando o seguinte: não seja aqueles que estão avaliando aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Por quê? Porque mais importante é o conteúdo do que a forma. Assim como você que ora alto, não acha que é menos espiritual quem ora baixo, porque senão você está mais preocupado com a forma do que com o conteúdo. Seja livre para expressar a sua adoração de maneira intensa, porque o que importa é a realidade. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, Mical nos fala de alguém que está mais preocupado com a forma do que com o conteúdo. Mas segundo lugar, infelizmente, Mical nos fala do tipo de gente que não tem honra no seu coração. Mical nos fala daquelas pessoas que não têm a honra como estilo de vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Mical desprezou Davi. Isso é muito triste. Agora, veja bem, se Mical era rainha, olha só, irmãos, entenda o que está acontecendo. É um momento histórico da nação. A arca está voltando para a nação. Deixa eu te contar uma coisa, em um momento histórico desse, o que se espera da rainha, meu Deus do céu? Que ela esteja do lado de quem? Aonde que ela está? Em um momento onde o bom senso se esperaria que de fato Mical ali se posicionasse como aquela que está ali do lado do seu marido, honrando o seu marido. Mas ela não apenas não estava do lado, como ela ainda desprezou no coração. Mical nos fala daquelas pessoas que não vivem a honra como estilo de vida. Ela deveria estar do lado dele, o que se espera da rainha? Mas não, ela estava ali, ela não estava disposta a se expor, porque na cabeça dela era muito humilhante o que estava acontecendo. E aí tem muitas pessoas que às vezes deixam de fazer aquilo que a ocasião está pedindo. Por quê? Porque você não quer se expor. E às vezes nessa postura de você não se expor, porque você está preocupado com a sua reputação, você acaba desonrando aquilo que Deus está fazendo. Você acaba desonrando aquele que Deus colocou do seu lado. Nesse caso aqui é algo triste, porque Mical está desonrando o marido. Tem gente que desonra o marido, tem gente que desonra a esposa, tem gente que desonra o profeta que Deus colocou na sua vida, o irmão que Deus colocou do seu lado. Toma cuidado. E sabe por que eu posso com muito amor e carinho te falar para você tomar cuidado? Volta lá para o verso 20, olha que coisa louca. Isso aqui foi uma coisa que Deus parou no momento que eu estava preparando essa palavra. Deus parou, sabe aquele momento que Deus para e fala: opa! Voltando Davi para abençoar a sua casa. Olha aqui para mim, vem cá. Olha que louco. Davi tinha um intuito até mesmo de abençoar a nação. Mas nesse momento, a Bíblia fala que uma das motivações de Davi era abençoar primeiro, até mesmo a sua casa. Quem que é a pessoa mais importante da casa de Davi? A sua mulher. Essa mulher que estava desprezando, ela não sabia que ela era um alvo da bênção de Deus. Essa mulher não sabia que o que estava passando no coração de Davi era abençoar ela mesma. Sabe por quê? Você nunca vai receber bênção daquele que você critica ou daquele que você desonra. Toma cuidado, porque no lugar da desonra se perde a oportunidade de receber a bênção que está preparada para você. Por isso, em toda a palavra de Deus, honra é uma coisa tão poderosa. Por isso que em toda a palavra de Deus, honra é uma coisa tão séria. Porque às vezes, olha que louco, Mical estava achando que estava desprezando a pessoa de Davi, aonde na realidade, Mical estava desprezando a bênção que viria sobre a vida dela através da pessoa de Davi. Muitas vezes, a desonra a alguém, na realidade, sem que você saiba, você está desonrando a própria bênção que Deus preparou para você, mas que você não tem coração para discernir, porque você se sentiu incomodado pela forma com a qual a pessoa vive ou faz. Você vê que uma coisa está sempre ligada com a outra. Por isso que eu falei primeiro da forma, para depois falar sobre a desonra. Essa é Mical. E linkando com isso, para que haja
essa sequência lógica, Mical sempre vai nos apontar para aquelas pessoas que têm o prazer na crítica. Irmãos, infelizmente, tem crente, e aí eu não vou falar aqui dom, porque na realidade isso é algo do capeta, né? Que tem o dom da crítica, que tem o hábito da crítica, que é sempre o comentarista. E eu ia falar isso daqui a pouco, é sempre quem está da janela. Deixa eu te contar uma coisa, você sabe quais são as pessoas que mais criticam? Não são aquelas pessoas que estão aqui no meio do que está rolando, são aquelas pessoas que estão no fundo observando o que está acontecendo. Porque às vezes é o seguinte, todo lugar tem erro, todo lugar tem falha, todo ambiente tem coisa a ser ajustada, mas quando você está numa posição, que você está ali entrando no mover, nesse lugar que às vezes é cheio de coisa errada, você não tem tempo para perceber o que está acontecendo, porque você está sendo tão abençoado desse rio que flui, que como diz o outro, que as coisas ruins estão passando até desapercebido, ou também, as coisas que não passam desapercebidos, não tem o poder de fermentar o seu coração, porque o seu coração já está cheio de gratidão, mas quem está sempre olhando do lado de fora, você sabe, deixa eu te contar uma coisa, eu sempre costumo fazer uma correção com quem conversa comigo, até para que a pessoa saia abençoada. Às vezes a pessoa vai falar algo sobre a igreja, e fala assim, não pastor, porque a igreja, porque vocês, falam, mas como assim a igreja? Quem é a igreja? A igreja é esse prédio? A igreja sou eu? Quem que é a igreja? A igreja é você, a igreja somos nós. Então, deixa eu te contar uma coisa, quando você for se referir à igreja, você não vai se referir na terceira pessoa, você vai se referir na primeira pessoa do plural. Eu faço parte disso aqui. Se eu estou falando isso, eu estou falando de mim. Você está me compreendendo? Porque se você usa a terceira pessoa do plural, em outras palavras, você está te tirando do que está acontecendo. Em outras palavras, não, eu não estou dentro não, eu estou de fora, olhando pela janela. Agora, por que eu estou falando isso? Porque isso, infelizmente, acontece. Viu fulano lá na frente? Não precisava de tudo isso, como eu falei para você. Mas, infelizmente, sempre a desonra é fruto do orgulho. Por que a desonra é fruto do orgulho? Porque são as pessoas orgulhosas que acham que são melhores do que as outras. Então, amados, sempre tenha esse cuidado no seu coração. Obrigado quem trouxe a água. Para você não se portar como Mical. E eu vou te contar uma coisa, em outras palavras, gente, eu fico pensando, na hora que Davi estava lá alegre, dançando, Mical tinha que estar ensaiando os passinhos dela, tinha que estar entrando no que estava acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você, que infelizmente é uma característica, você sempre pode observar uma coisa, infelizmente, as pessoas que mais criticam, são aquelas também que menos constroem. Você pode olhar, as pessoas que normalmente têm muito tempo para criticar o que está sendo feito, são aquelas pessoas também que não estão construindo nada. Até porque quem está envolvido na construção, não tem muito tempo de avaliar o que outros estão fazendo, porque ele está ocupado. E por que eu estou falando isso? Porque qual é a característica de Mical? Que Mical é uma pessoa infrutífera. Você pode olhar, aquelas pessoas que criticam muito, pergunta, cadê os filhos espirituais? Não precisa de perguntar, observa, não tem filho espiritual. Não tem gente andando com ele. Por quê? Porque até a frutificação, ela é fruto de algo espiritual. E quem está simplesmente nesse coração da crítica, no coração da desonra, não vai gerar. Não vai gerar. Não vai ter gente andando com ele, sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Inevitavelmente as pessoas vão andar do lado de alguém que está fluindo vida. Do lado de alguém que está ali, ó, e a vida está sendo destilada. Infelizmente Mical não teve filhos, se tornou uma pessoa infrutífera. Essas são as 3 características de Mical, e é por isso que isso aconteceu com ela. Então olha só, hoje você está aqui para falar, Senhor, eu não quero ser um crente do tipo Mical, eu quero ser um crente do tipo Davi. Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus onde você está. E para encerrar o culto, então eu te pergunto, quem que é esse crente do tipo Davi? O que Davi fez nessa história? Em primeiro lugar, antes de eu trazer aqui o primeiro ponto, eu quero que você se lembre que Davi é aquele que ama a presença, Davi é aquele que dá valor à arca, Davi é aquele que cultiva no seu coração,
como trarei a mim a arca do Senhor? Irmãos, eu quero dizer algo do fundo do meu coração. O que tem valor nessa igreja? Muito feliz por tudo aquilo que Deus está fazendo, mas o que tem valor é a presença de Deus. O que tem valor não é o prédio, o que tem valor não são as coisas que a gente realiza. O que tem valor é aquilo que se aquilo que nós estamos realizando tem a presença de Deus assinando embaixo. Nós não estamos aqui para fazer, nós estamos aqui para experimentar. E aí o poderoso é quando aquilo que nós estamos fazendo nos gera essa experiência de vermos a glória de Deus. Agora, como então que você é um crente do tipo Davi? Em primeiro lugar, e o poderoso é que até em uma outra ministração que eu fiz de um outro tema, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu disse essa frase que para mim é o primeiro ponto aqui dessa história de Davi, que em primeiro lugar, a busca pela intimidade sempre vai te trazer a bênção de Deus, mas nem sempre a busca pela bênção vai trazer intimidade. Diga comigo, a busca pela intimidade traz a bênção, mas nem sempre a busca pela bênção traz intimidade. Deixa eu te contar uma coisa. Davi, ele podia ter pedido muitas coisas. Davi podia ter virado para o Senhor e só ter falado: Senhor, tudo que eu quero na minha vida é que o Senhor, tudo que eu quero é que o Senhor me dê vitória sobre os inimigos. Tudo que eu quero, vamos falar de uma oração positiva que Salomão fez, tudo que eu quero é sabedoria. Tem muita coisa que é muito positiva, mas sabe o que é interessante? Todas essas coisas boas, maravilhosas, promessas e positivas, não foi aquilo que em primeiro lugar Davi buscou. Em primeiro lugar, o que Davi buscou foi o relacionamento. O que Davi buscou foi a intimidade. O que Davi buscou foi: Senhor, tudo que eu quero na minha vida é a tua arca, é a tua presença. Você lembra Moisés? Senhor, te contar uma coisa, se a tua presença não vai comigo, então eu nem saio daqui onde eu estou, porque o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com a tua presença. Ué, mas e o que você está precisando lá na sua casa? Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, se eu tenho aquele que o nome dele é Eu Sou, o que mais que eu preciso de preocupar? Qual que é o nome de Deus? O nome de Deus é Eu Sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Deixa eu te contar uma coisa, o problema é que tem gente que foca primeiro em buscar o que precisa, quando na realidade, se você tem o Eu Sou do seu lado, você tem tudo o que você precisa. Você precisa de cura? Busca a Deus. Você precisa de provisão? Busca a Deus. O que você precisa? Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Eu sou, Ele é. A busca pela intimidade sempre vai trazer as bênçãos. Mas se você só busca coisas, não quer dizer que você vai ter intimidade. Sempre quando Jesus estava liberando bênçãos, tinha uma multidão inteira na frente dele. Vamos dar pão para todo mundo, milhares de pessoas. Vamos dar comida, milhares de pessoas. Vamos dar peixe, milhares de pessoas. Deixa eu compartilhar meu coração, aí só os gatos pingados. Agora eu vou te contar. Esses gatos pingados foram os homens mais felizes da terra. E eu te pergunto, você acha que faltou alguma coisa? Você acha que, olha, com certeza, eles viveram plenitude de vida. Busque na sua vida ser como Davi, que a sua preocupação esteja com a arca do Senhor. Mas em segundo lugar, eu quero te lembrar uma coisa. Infelizmente nesse processo, Davi cometeu um equívoco. Lembra qual que foi o equívoco de Davi nesse capítulo? E ó, que eu estou aqui para falar coisas positivas de Davi, mas isso serve para nos alertar. É que Davi, no primeiro momento, ele tinha pedido para que a arca de Deus fosse trazida através de carros de boi. Olha aqui para mim. A intenção de Davi era correta, sim ou não? Sim, mas a maneira como ele fez, a intenção estava errada. Então quero te lembrar uma coisa: a sinceridade somente não substitui os princípios de Deus. Fala assim: a sinceridade não substitui os princípios de Deus. Olha aqui para mim, Deus ama a sinceridade, Deus ama a motivação correta, mas você tem que lembrar que quando o assunto é realizar algo para Deus, não é só realizar o que é de Deus, mas é realizar da maneira de Deus. Olha aqui para mim, Deus não vai aceitar na sua vida carros de boi. Deus não vai aceitar.
Então começa a avaliar a sua vida. O que é o carro de boi? É aquilo que você está querendo usar de uma técnica humana, de uma técnica filisteia, de uma técnica mundana para dentro da sua vida. Olha aqui para mim, você não pertence a este mundo, então não ache que a bênção de Deus vai chegar na sua vida apenas se você viver todas as técnicas mundanas para que a bênção chegue. Elimine na sua vida os carros de boi, elimine, viva uma vida espiritual. Olha aqui para mim, você não é natural, você é espiritual. Então você não lida com esse mundo do jeito que todo mundo do mundo lida com ele. Você lida com esse mundo de uma maneira diferente. Por quê? Porque você não é daqui, você é estrangeiro. Elimine os carros de boi. A obra de Deus não pode ser feita com madeira, palha e feno. Por quê? Porque são coisas que estão associadas com o material do homem. Família, elimine na sua vida tudo que é método humano e viva aquilo que o Senhor está te levando para viver. E aí, quando você tem essa disposição no seu coração, agora eu vou para o terceiro ponto. O primeiro ponto da vida de Davi é que a busca pela intimidade sempre traz a bênção, mas nem sempre a busca pela bênção traz a intimidade. Então o que é que Davi tinha no seu coração? Uma busca pela presença. Segunda coisa, que só a sinceridade não basta, tem que ser da maneira de Deus. Então o carro de boi não deu certo. Mas então agora vem para um terceiro ponto que Davi viveu nesse capítulo, e que isso é poderoso, é que quando nós buscamos a glória de Deus, nós precisamos de persistência. Diga assim: quando eu busco a glória de Deus, eu preciso de persistência. Olha que poderoso, quando Davi teve a revelação que trazer no carro de boi não era vontade de Deus, porque essa não era a maneira de Deus, Davi falou: espera aqui, por mais que eu já tenho a motivação correta, a intenção correta, a sinceridade correta, agora eu vou fazer da maneira de Deus. E aí Davi então mandou os levitas trazerem a arca, e Davi então orientou para que de fato fosse feito da maneira de Deus. Aqueles levitas que estavam sustentando a arca, a palavra do Senhor diz que eles davam 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, parava para sacrificar. Deixa eu te contar uma coisa, a casa de Obed-edom para a casa de Davi, para Sião, era uma distância de 20 quilômetros. Então você imagina, de carro é rápido, né? Mas imagina a pé, levando uma arca, e a cada 6 passos, tendo que parar para fazer um sacrifício. Olha aqui para mim, Deus sempre vai manifestar a sua glória para aqueles que têm um estilo de vida de persistência. Existem coisas que Deus não vai derramar sobre a sua vida da noite para o dia. Existem coisas que Deus não vai derramar na sua vida amanhã. Existem coisas que a sua caminhada com Ele vai te levar para um lugar aonde Ele vai vir com uma cachoeira sobre a sua vida. Homens de Deus são homens perseverantes. Homens de Deus são homens constantes. Você precisa de persistência para dar 6 passos e para falar: Senhor, eu estou aqui batendo, eu estou aqui insistindo, eu estou aqui persistindo, para dar 6 passos e falar: Senhor, eu estou aqui para buscar-me-eis e me achareis. Eu estou aqui para buscar. Pedir e dar-se-vos-á. Eu estou aqui para pedir. Se você bater, a porta vai se abrir, mas então primeiro você tem que bater. É 6 passos e sacrificar. Agora, que sacrifício é o sacrifício na nova aliança? Não é mais um sacrifício para ser aceito. A consagração é uma resposta. Você dá 6 passos e fala: Senhor, eu estou aqui para me entregar, eu estou aqui para viver para o Senhor. Se humilhar, Senhor, me perdoe. Às vezes, como diz o outro, eu acabo sendo atraído pelas coisas do mundo, mas deixa eu voltar o meu coração para o Senhor, deixa eu alinhar o meu coração à maneira de Deus. Viva isso na sua vida. Olha, eu vou te contar uma coisa, a maior glória que essa igreja vai experimentar não vai ser no culto domingo que vem, mas em algum momento o Senhor vai derramando mais glória, mais glória, mais glória. E sabe quem vai experimentar? Quem perseverar no Senhor. O segredo da vida cristã é a perseverança.
Andar com Deus não é comer fast food. Andar com Deus não é passar em drive-thru. O negócio é que drive-thru é lugar só para quem está preocupado com a bênção. Eu quero pegar o que é meu e vazar. Se você quer experimentar de profundidade, você vai caminhar, você vai perseverar, você vai dia após dia, riqueza lhe será acrescentada. O time de adoração pode subir aqui. Ô irmãos, eu quero profetizar que isso vai acontecer no nosso meio. O Senhor vai levantar um povo disposto, disposição. Sabe por quê? Porque perseverança nos associa com gente que está disposta. É gente que não está com pressa. Sabe o que eu sinto no meu coração? Deus quer eliminar pressa em alguns corações. Às vezes tem gente que está com pressa de ter um título, está com pressa de ter uma oportunidade, está com pressa disso, está com pressa daquilo. Se você está com pressa, não ache que você vai viver coisas grandes, porque coisas grandes são para pessoas que têm paciência, porque você tem que dar conta de suportar o que Deus vai trazer sobre a sua vida. E esse aqui já está associado no próximo ponto. Em quarto lugar, Davi não queria trazer a arca para qualquer lugar. Davi preparou um lugar para receber a arca. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma coisa é o seu clamor por trazer a arca. Agora uma outra coisa é, aonde que você vai colocar a arca? Davi preparou um lugar para receber a arca. Tinha uma tenda esperando pela arca. Depois, vou até falar daqui a pouco mais tarde, essa tenda foi chamada de o tabernáculo de Davi. Amados, olha aqui para mim. Opa. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você está clamando para o Senhor derramar o fogo dele sobre a sua vida. Mas se você quer receber fogo do céu sobre a sua vida, você tem que ser a sarça para sustentar esse fogo. Você precisa ser a sarça para suportar o fogo. Em qual aspecto eu estou falando? Não é apenas sobre trazer, mas é sobre onde colocar. É sobre o preparo para receber aquilo que está sendo pedido. Deus vai mandar o fogo, mas aonde que o fogo vai queimar? Aonde que o fogo vai queimar? Fala, pastor, mas eu não tenho valor. É isso mesmo, o valor é só dele, é Cristo. O valor não é seu. Você é apenas um capim insignificante, mas é nesse capim que o fogo vai se alastrar. Mas o fogo precisa de um lugar. A arca precisa de um lugar. Que no seu coração você tenha essa intenção de não apenas ter o clamor para trazer, mas de ter a disposição para preparar o lugar que vai receber a arca do Senhor. Você sabe que isso nos fala de preparo. Porque olha só, presta atenção. Você tem que se preparar para receber o que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Eu me lembro de um discípulo que eu tive, uma pessoa que me marcou muito, em muitos aspectos. Eu me lembro que um dia, ele saiu de uma vigília e virou para mim e falou assim, pastor, Deus falou uma coisa comigo na vigília. Eu falei, o que Deus falou com você na vigília? Ele falou assim, Deus me falou que eu vou para a França, que Ele vai me usar lá do outro lado do oceano, que Deus vai... Você sabe o que eu pirei para ele? Ele entrou num curso de francês, meu amigo. Se Deus te mandou ir para a França, matricula no curso de francês. Por quê? Porque você precisa se preparar para viver a promessa que Ele liberou. Mas tem muita gente que só quer receber a promessa e viver a promessa, e esquece que você tem que preparar um lugar para a promessa. E esse é o segredo da vida cristã. É o lugar aonde a arca vai ser colocada. Mas em quinto lugar, sobre a vida de Davi, e em penúltimo, eu quero te fazer uma lembrança. Se você quer viver um mover extraordinário na sua vida, não tenha receio de sair fora do padrão da religião. Sabe o que aconteceu? O tabernáculo de Davi, que for edificado depois desse capítulo, foi um tabernáculo que não viveu a maneira como o tabernáculo de Moisés vivia. Coisas diferentes aconteceram no tabernáculo de Davi. Mas quero te lembrar de algo, porque Davi ouviu a direção de Deus. Eu não estou aqui falando para você fazer loucuras, mas eu estou aqui falando
para você, se Deus te orientar, fazer a loucura que for necessária, para que você viva o que Deus planejou, para que você de fato possa experimentar. Não tenha medo de sair fora dos padrões humanos, dos padrões religiosos, mas faça isso debaixo de uma direção de Deus. O tabernáculo de Moisés, e aí o poderoso é o seguinte: o tabernáculo de Davi aponta para hoje, para a nova aliança. No tabernáculo de Moisés, apenas os levitas, os sacerdotes estavam ali ministrando ao Senhor através de sacrifício. Sabe de uma coisa? No tabernáculo de Davi não tinha mais sacrifício. Sabe aquela matança de animais diárias? Não era assim. Sabe o que você encontrava diariamente no tabernáculo de Davi? Adoração, 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 adoração. 24 horas, 7 dias por semana, tinha alguém adorando a Deus. E diferente do tabernáculo de Moisés, aonde apenas os sacerdotes e levitas, aqueles que faziam parte de uma descendência, estava ministrando ao Senhor, lá no tabernáculo de Davi, todos podiam se achegar para ministrar ao Senhor. Davi saiu fora dos padrões da religião. Hoje, quem é o tabernáculo de Davi? Você sabe que o Novo Testamento diz que o Senhor restaura, e o Novo Testamento não diz que o Senhor restaura o templo de Salomão, o Novo Testamento não diz que o Senhor restaura o tabernáculo de Moisés, o Novo Testamento diz que o Senhor restaura o tabernáculo de Davi. Nós estamos aqui hoje porque nós somos o tabernáculo de Davi. Hoje a arca repousa dentro de mim, repousa dentro de você, e quando nós estamos reunindo aqui pessoas que têm revelação, pessoas que têm essa fome, pessoas que têm essa sede, o Senhor vai confiar para essas pessoas a glória dele se manifestando de uma maneira sobrenatural. E aí agora eu e você podemos falar: sim, nós temos essa linhagem para ministrar, porque como em 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz que nós somos a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a nação santa, nós somos verdadeiramente os reais sacerdotes da nova aliança. Então, deixa eu te contar uma coisa: se prepare para viver disrupturas. Não é a maneira como você sempre viu que necessariamente é aquilo que o Senhor vai fazer a partir de hoje. Não é a maneira que você sempre achava que deveria ser. Você sabe que para que você viva aquilo que Deus tem para você, muitas vezes você tem que abrir mão das suas convicções próprias e pessoais, porque às vezes Deus quer fazer de uma maneira diferente. Mas em último lugar, a última diferença entre Davi e Mical é que Mical estava mais preocupada com a dignidade do que com a divindade. E hoje eu estou aqui para te falar uma coisa: aqueles que são como Davi, muitas vezes na busca pela divindade, eles vão acabar abrindo mão da dignidade humana. Se você quer chamar a atenção de Deus, muitas vezes isso vai significar não ter a aprovação do homem, porque muitas vezes a aprovação do homem e a atenção de Deus vão andar por caminhos inversamente proporcionais. Muitas vezes a busca pela divindade vai significar ausência de dignidade. É por isso que Davi não se preocupou o que as pessoas estavam achando da maneira como ele estava se portando. Pelo contrário, se você leu, o coração de Davi foi: o que eu vou fazer perante o Senhor que me escolheu? Eu vou me humilhar cada vez mais. Esse é o coração de Davi. Eu não sei se você se lembra, mas em Atos capítulo 2, quando fora do padrão da religiosidade, o fogo desceu do céu, aqueles homens que estavam cheios do Espírito foram chamados por aqueles que estavam pela janela de bêbados. Porque muitas vezes viver o mover de Deus é ser tido como alguém estranho. Eu quero te lembrar que o padrão que Jesus nos ensina para que nós entremos no reino é que nós sejamos como crianças. Sabe qual que é a maior característica de uma criança? Liberdade. A criança, ela não está preocupada em primeiro lugar com os protocolos. Em primeiro lugar, a criança está preocupada com relacionamento. É por isso que as crianças quebram protocolos, porque elas são livres. Se você quer viver essa liberdade do Espírito, fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Peço perdão por ter passado o horário. Hoje nós tivemos muitos recados. Domingo que vem não será assim, mas eu quero que você erga suas mãos aos céus.